Bom dia a todos e a todas, todos os colegas vereadores presentes. Meu bom dia a todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do livro de presença. Bom dia a todos. Luiz Fernando de Barros Júnior, Kelson da Silva Batista, José Almeida Cruz, José Cariolano da Silva, Pedro Martins Cassiano, Raimundo Cassiano da Silva, Cícero Bernardo César, Antônio de Paula Teodósio do Carmo. 8 vereadores, senhor presidente. Justificando a ausência do vereador Lela, que se encontra viajando com a família, ele pediu que justificasse essa presença dele aqui. E, vendo o livro de ponto, declaro a sessão aberta. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata. Ata da 44ª sessão ordinária, realizada em 12 de abril de 2015. Aos 12 dias do mês de abril de 2015, às 10 horas, foi realizada na Câmara Municipal de Cacimbas a 44ª sessão ordinária. Compareceram na forma regimental os vereadores Luiz Fernando de Barros Júnior, José Cariolano da Silva, Pedro Martins Cassiano, José Almeida Cruz, Kelson da Silva Batista, José Pereira Oliveira, Antônio de Paula Teodósio do Carmo, Cícero Bernardo César e Raimundo Cassiano da Silva. Iniciando os trabalhos, o vereador presidente José Cariolano desejou um bom dia a todos, pediu ao primeiro secretário para verificar o livro de presença. Portanto, havendo o quórum regimental, declarou aberta a sessão. Em seguida, pediu ao vereador primeiro secretário que fosse lida a ata da sessão anterior. Após lida, colocou em discussão. Como não houve discussão, colocou em votação, o qual foi aprovada por unanimidade. Entrando no expediente do dia, o presidente disse que as inscrições estão abertas para os oradores. Em seguida, pediu ao vereador primeiro secretário que fosse lida a matéria do expediente do dia. O vereador primeiro secretário leu o projeto de lei número 06, que estabelece diretrizes e metas orçamentárias para o exercício do ano 2016 e dá outras providências. Parecer 2/2015 da Comissão de Fiscalização, pareceres 4/2015, 5/2015 e 6/2016 da Comissão de Justiça, Cidadania e Redação. Todos os pareceres acoplados aos seus projetos de lei e resolução. Requerimento 6/2015, requerimento 7/2015. Entrando no grande expediente, verificando o livro de inscrição, os oradores, o presidente deu a palavra ao vereador Cícero Bernardo, que solicitou do presidente 10 minutos, devido ainda permanecer na condição de líder da bancada da oposição, do qual foi concedido pelo presidente. O vereador Cícero Bernardo pediu ao presidente que fosse lido pelo primeiro secretário as matérias da ordem do dia, do qual foi lido pelo mesmo. O vereador Cícero Bernardo solicitou da presidência o arquivamento do requerimento 7/2015, do qual ele é autor do mesmo, que ao mesmo tempo foi atendido pelo presidente. Iniciando seu pronunciamento, o vereador Cícero Bernardo saudou a todos, explicou que sua ausência nas primeiras sessões em 2015 foi em função do impasse jurídico devido à troca de presidente e toda a mesa diretora. Em relação ao requerimento que foi apresentado com gastos em diárias, em que o Jornal da Paraíba publicou em uma matéria acerca com gastos com diárias na Prefeitura de Cacimbas. Como já foi pedido o arquivamento, fica o requerido aguardando o aditivo dos seus signatários. Em relação ao projeto de lei que trata da nova estrutura, não foi tomado conhecimento do conteúdo e foi pedido vista antes de entrar na ordem do dia, por se tratar de novas despesas. Como é que o governo municipal nega reajuste salarial para a categoria de agentes de endemias e acredita que seja aumentando cargos também? Então, conforme o artigo 152 do Regimento Interno, peço vista ao projeto de lei para ser debatido na próxima sessão. Além do mais, irá verificar se o projeto o projeto de lei e os trâmites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque o município tem um limite de gasto com pessoal, devido a haver um dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal, que no artigo 21 trata-se de alguns encaminhamentos pelo chefe do Executivo, quando se trata de gastos com pessoal. No anexo 1 das diárias, é muito prudente pelo chefe do Executivo mudar realmente as diárias, devido a todas que estão na Câmara, não constar as comprovações de pernoite, onde na lei diz que o secretário só pode receber diária completa se pernoitar, onde na maioria das viagens
são para Patos, Campina Grande ou João Pessoa, onde em João Pessoa nunca ouviu falar de um secretário de dormisse debaixo do viaduto do chá. Em Campina Grande não se dorme no meio da rua, ou seja, são cidades que têm a capacidade na rede hoteleira em fornecer notas, mas não se encontram. Portanto, é muito prudente da parte do Poder Executivo o que foi feito em 2014 está feito. Agora não inventar-se mais diárias para beneficiar secretários, porque eu disse na imprensa que iria apresentar um requerimento na Câmara, e que foi pejorativo porque disse que o pau que bate em Chico bate em Francisco, e que acabou de responder um processo de diárias em 2014 sobre gastos com diária, e não vê nada demais apura gastos com diárias na Prefeitura. Se não tem nada de errado, não tem por que estar com preocupação. Mas como o requerimento está arquivado, fica os autores a trazer aditivos para o mesmo. Reforçou o pedido de vistas ao presidente do projeto de lei número 05/2015 para poder tomar conhecimento. Quanto à parte dos secretários, é inconstitucional, porque é a Câmara que determina os salários de vereadores, secretário, prefeito e vice-prefeito. Convidou os vereadores para que seja aplicado o princípio da razoabilidade nos ajustes dos secretários, que prevalece a partir de 1º de janeiro de 2017, e que nesse mesmo pacote fossem incluídos os subsídios dos vereadores para R$ 2.500, o presidente para R$ 5.000, o vice-prefeito para R$ 7.500 e o prefeito para R$ 15.000. A população estaria curiosa para saber, caso atendido o pedido, de R$ 9.000 para R$ 15.000 e o presidente de R$ 2.600 para R$ 5.000. Isso é para que tenha zelo com a coisa pública. Não quero dizer que os que passaram, os que estão, não estão tendo zelo, mas é porque ficam buscando forma de complementar o salário. É para não roubar mesmo. Desculpa a expressão, porque político é um bicho danado. Quando coloca a gravata e a caneta na mão, não começa a atender a pedidos políticos, que por muitas vezes quem sofre são os cofres públicos de forma errada. Agradeceu a todos e que aguardava a concessão do pedido de vista do projeto de lei 5/2015. O vereador Antônio de Pádua desejou bom dia a todos e disse que o vereador Cícero Bernardo explicou a ausência nas primeiras sessões de 2015. Ele faz de uso as mesmas palavras do vereador, onde aguardava da Justiça uma decisão sobre a presidência da Casa Legislativa, até porque qualquer processo que transcorre na Justiça não se sabe qual será a decisão final, e que não tinha certeza da decisão, até porque se tivesse não teria necessidade de Justiça para fazer julgamento dentro das questões que há divergências. Solicitou cópia das proposituras e requerimentos apresentadas na Câmara, agradeceu a todos pelas palavras. O vereador José Pereira Oliveira agradeceu a Deus por estar ali, naquele momento, desejou bom dia a todos e disse que ia fazer umas colocações sobre o requerimento por ele apresentado, que pede que na manutenção seja colocado 30 centímetros no balde do açude do São Gonçalo. Devido à sua cheia, ele transborda pelo mesmo. Disse que eram suas palavras e agradeceu a todos. O vereador Júnior Barros desejou bom dia a todos e saudou os presentes. Disse que essa semana foi realizado um julgamento no TRE em João Pessoa de uma ação de impugnação de mandato eletivo e uma ação de investigação judicial eleitoral, implementada pela coligação da época pelo ex-prefeito Nilton de Almeida, do qual o juiz eleitoral daquela corte julgou pela improcedência das ações. Então, foi mais uma vitória do prefeito Léo. Mais uma vitória do povo de Cacimbas. Destacou também que deu início este ano na comunidade do Cipó o programa Cidadania Popular, executado pelo Poder Executivo. Parabenizou a todos pela ação, ao prefeito Léo e ao secretário Edilson por estar à frente na coordenação do programa. Disse que ouviu atentamente ao pronunciamento do vereador Cícero Bernardo sobre o requerimento apresentado por ele e sobre uma publicação feita pelo Jornal da Paraíba, do qual foi feita a pedido do vereador Cícero Bernardo, onde foi tomado conhecimento do mesmo, mas que é independente do pedido ou não, e o requerimento cita o nome do vereador Júnior Barros, que se o plenário aprovar a CPI, que investigue, pois seu nome está limpo, que tem as mãos limpas, e que não usa suas mãos para desviar dinheiro público, prejudicando o erário público. E quanto ao aumento do projeto de lei 5/2015, cita os agentes de anemias, de que os agentes vêm sofrendo sim, mas não culpa o Poder Executivo, porque até a presente data ainda não foi repassado o recurso do governo federal, e que quando viesse com os retroativos, porque seria o benefício para os agentes
porque eles merecem, que os aumentos dos secretários é de poder do Executivo, que é a inconstitucionalidade está no regimento interno, no artigo onde veta o aumento de salários dos secretários, do qual já foi pedido a supressão pelo vereador Júnior Barros e foi arquivado pelo ex-presidente Antônio de Pada. A Casa Legislativa apenas sobrepôs sobre os funcionários da Casa, sobre os da Prefeitura, nós apenas aprovamos ou não. Agradeceu a todos pelas palavras. Havendo ordem do dia, o presidente retirou de pauta o projeto de lei 5/2015, a pedido de vista pelo vereador Cícero Bernardo. Pediu ao primeiro secretário para ler a ordem do dia. Colocou em votação o parecer 4/2015 da Comissão de Justiça, anexado ao projeto de resolução 1/2015, onde foi aprovado por unanimidade. Parecer 5/2015 da Comissão de Justiça, anexado ao projeto de lei 04/2015, onde foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Requerimento 5/2015, anexado ao projeto de resolução que dispõe sobre a supressão da linha I do artigo 6º do regimento interno, onde foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Requerimento 6, de autoria do vereador José Pereira, onde foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Encerrando a ordem do dia, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 19 de abril. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. A ata vai assinada pelo vereador presidente, pelo primeiro secretário e demais vereadores que queiram assinar. Cacimbas, 12 de abril de 2015. José Carolina da Silva, presidente. Luiz Fernando de Barros Júnior, primeiro secretário. Esta é a ata, senhor presidente. A ata que acaba de ser lida se encontra em votação. O vereador que for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Requerimento 8/2015, de autoria do vereador Cícero Bernardo. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, na forma regimental, requer a Vossa Excelência a retirada de pauta da ordem do dia da próxima sessão ordinária, 19/4/2015, ou suspensão da tramitação do projeto de lei número 5/2015, o seu arquivamento, até que os mesmos sejam adequados de forma constitucional e aplicado o princípio da razoabilidade, em razão das ervas a seguir mencionadas, considerando que o Ministério Público será acionado a se pronunciar a respeito do conteúdo deste projeto. Justificativa. Desde a data 13 de março de 2015, tramita na Câmara Municipal de Cacimbas o projeto de lei 5/2015, de autoria do prefeito Geraldo Terto da Silva, que dispõe sobre a nova estrutura organizacional básica do Poder Executivo do município de Cacimbas, cria, renomeia e dá outras providências. Na última sessão ordinária, ocorrida em 12 de abril de 2015, requeremos o pedido de vista ao projeto e o presidente retirou de pauta a mencionada propositura, mas prometendo que na próxima sessão, 19/4/2015, irá colocar para a deliberação do plenário. O projeto de lei 5/2015, se aprovado, altera o total de cargos comissionados existente na lei municipal número 254/2013, que são 54 para 102 cargos comissionados, sendo esta a forma encontrada pelo prefeito para enganar o Ministério Público e a sociedade, promovendo abuso de poder, visto que possui o apoio político da maioria dos vereadores da Câmara, e dessa forma evitar a realização do concurso público, firmado recentemente através de um TAC, termo de ajuste de conduta, entre o município de Cacimbas e o Ministério Público. O festival de cargos a ser criado e distribuído nas diversas secretarias pelo prefeito é simplesmente uma manobra para enganar o Ministério Público e a sociedade, visando agraciar aliados políticos em plena vigência do TAC, concurso público, que recomenda contratações por tempo determinado até a realização do certame seletivo. Mais grave é que até a presente data não há nenhum ato municipal, tais como abertura de licitação ou publicação de edital para a realização de concurso público no município de Cacimbas, que certamente não cumprirá o TAC que fez com o Ministério Público da Paraíba, obrigando a população a presenciar impunidade ao prefeito que quer administrar a Prefeitura de Cacimbas como se fosse sua propriedade.
Outra falta de moralidade é que o projeto é assinado em 13 de março de 2015, mas veio com data retroativa 1º de março de 2015, conforme o seu artigo 23, o que denota indício de que a vontade do prefeito é rápida e antecipada quanto ao preenchimento das 48 vagas do cargo comissionado, que pretende criar, gerando uma despesa mensal com pessoal sem concurso público, de aproximados R$45 mil, contabilizados as obrigações patrimoniais com o INSS, quando efetuar as nomeações. Em total, afronta a Constituição Federal, que dita que o ingresso do serviço público dá-se-á através de concurso público. Por outro lado, não há como requisitar a assessoria jurídica da Câmara parecer jurídico contrário e ao projeto de lei 5/2015, em razão da profissional que presta serviço ao Legislativo ser a mesma pessoa que presta serviço à assessoria jurídica à Prefeitura, e desta forma não há como prevalecer o princípio da impessoalidade, visto que a advogada Maria Madalena dos Santos Amorim não pode contestar ela mesma no que se refere à inconstitucionalidade do projeto de lei 5/2015, quanto à fixação dos subsídios secretários municipais, que deve ser por lei de iniciativa da Câmara Municipal, como prevê a Constituição Federal, artigo 29, inciso 5, e não do prefeito, como está disposto no projeto, cabendo a este somente propor a criação dos cargos. Falta de razoabilidade, aumentando em quase 100% a quantidade de cargos de comissionados da Prefeitura, partindo de 54 para a demasiada quantia de 102 cargos de livre nomeação e exoneração. C. Descumprimentando da Lei de Responsabilidade Fiscal, devido à falta de protocolo na Câmara em tempo hábil, junto com o projeto, da estimativa do impacto financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes, e a falta de declaração do ordenador de despesa de que o aumento de cargos tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e com compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, como prevê o artigo 15 e 16 da Lei Complementar Federal 101/2000, combinado com os artigos 21 e 22 da mesma lei. 8. Existência de comentários dos populares da cidade de que o prefeito já afirmou que não vai realizar concurso público e que os aliados políticos não se preocupem, porque a Câmara vai aprovar a criação de mais 50 cargos novos sem comissão, para que este coloque pessoas em cargos comissionados para desenvolver funções de cargos efetivos, tais como auxiliar de serviços gerais, motoristas, vigias, agentes administrativos, assistentes administrativos, digitadores, etc. Diante do que foi exposto, requeremos em caráter de urgência o arquivamento do projeto de lei número 5/2015, ainda que seja mediante parecer da assessoria jurídica independente, face à parcialidade existente. Com a atual, informamos ainda que formulamos representação junto ao Ministério Público de Teixeira, pedindo a instauração de investigação e apuração das supostas irregularidades existentes no projeto, ainda que seja com ajuizamento de medida judicial em desfavor do presidente da Câmara para suspender a tramitação do referido projeto na Câmara Municipal, por ser imoral e ilegal, face a inconstitucionalidade existente. B. Recomendação ao prefeito Geraldo Terto da Silva para aplicação do princípio da razoabilidade, no que se refere ao quantitativo demasiado de cargos comissionados, ainda que seja por meio de ajuizamento de ação civil pública, visto que o mandatário municipal quer praticamente dobrar a quantidade de cargos de livre nomeação e exoneração, de 54 para 102 cargos. C. Verificação do cumprimento dos dispositivos da TAC, termo de ajustamento de conduta, no que se refere à limitação de contratações da Prefeitura de Cacimbas e Fundo Municipal de Saúde, e quais providências a gestão adotou para realizar o concurso. Nestes termos, requer-se deferimento. Sala de Sessões da Câmara de Vereadores do município de Cacimbas, Estado da Paraíba, em 14 de abril de 2015. Cícero Bernardo César, vereador. Requerimento 9/2015. Senhores vereadores, requeiro ao senhor prefeito, na forma regimental, após o ouvido plenário, que seja construída uma caixa d'água na comunidade Serra Feia e, ao mesmo tempo, faça uma ligação de rede, ligando o assunto dos embuzeiros para o abastecimento da caixa d'água em Serra Feia.
Justificativa. Tendo em vista a necessidade da comunidade da Serra Feia em abastecimento de água, esta pequena adutora trará benefício à comunidade, bem como facilitará a distribuição de água entre os moradores da comunidade. Sala de Sessões da Câmara Municipal, Cacimbas, 13 de abril de 2015. José Cariolano da Silva, vereador. Ofício número 10, 2015. Venho muito respeitosamente perante Vossa Excelência solicitar cópias em mídias dos balancetes do Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Cacimbas, contendo empenhamentos, comprovantes de pagamentos, cópias de cheque, notas fiscais, recibos e tudo que comprove despesas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço. Antônio de Pádua Teodósio do Carmo, vereador. Ofício 11, 2015. Venho muito respeitosamente perante Vossa Excelência solicitar cópias em mídia dos balancetes do Instituto de Previdência Municipal, contendo empenhamentos, comprovantes de pagamento, cópia de cheques, notas fiscais, recibos e tudo que comprove despesas referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2014. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protesto de consideração e apreço. Antônio de Pádua Teodósio do Carmo, vereador. Ofício 58. Ao presidente da Câmara Municipal de Cacimbas. Assunto: envio de recomendação. Senhor presidente, cumprimentando o requisito de uso das minhas atribuições legais e tendo em vista a disposição incerta no inciso 7 da linha B do inciso 2 do artigo 38 da Lei 97/2010, o cumprimento da recomendação cuja cópia segue em anexo. Recomendar ao presidente da Câmara Municipal de Cacimbas que suspenda a tramitação da votação do projeto de lei número 5/2015 pelo prazo mínimo de 30 dias, havendo questionamento à CCJ sobre a hipótese de violação do projeto de lei aos princípios administrativos da razoabilidade, proporcionalidade e do concurso público. A Secretaria Ministerial para a expedição dos ofícios de publicidade conforme a resolução publique-se no Diário Oficial. Remeta cópia por via eletrônica do patrimônio público. Compra-se, comunique. Teixeira, 15 de abril de 2015. Denis Carneiro Rocha dos Santos, promotor de justiça. Esse era o que tinha do expediente do dia, senhor presidente. Vamos ao expediente dos oradores. Começando por vereador Cício. A Vossa Excelência tem 5 minutos, mais 5 como líder. Inicialmente, saudar o presidente da mesa e os demais vereadores e informar a sociedade do município de Cacimbas que recentemente, em audiência que tivemos com o Ministério Público, o município de Cacimbas encontra-se impedido de fazer contratações sem concurso público, até porque o Ministério Público, há mais de 10 anos, vem implementando uma verdadeira cruzada com relação à realização de concurso público para demissões de servidores no serviço público. E a forma como foi recomendada pelo Ministério Público para que não tramite, aliás, para que não seja votado o projeto 5, que cria 48 cargos novos sem concurso público, se dá por precaução para que seja cumprida a Constituição Federal. Porque se o prefeito afirmou que não precisa de realizar concurso público, então não precisaria também de criar uma estrutura demasiada na forma como se apresenta no projeto número 5. Até porque existem outras formas de preencher as vagas existentes no serviço público, que é através do concurso público. Senhor presidente, na última quarta-feira nós fomos convocados para a audiência, o lançamento do Plano Municipal de Educação, e queremos esclarecer a Vossa Excelência que não podemos comparecer por um motivo inadiável, que surgiu de forma repentina, e informar
à mesa diretora que pretendemos continuar como vereador de oposição indicado para o acompanhamento da formação, do estabelecimento do Plano Municipal de Educação, que eu considero uma ferramenta muito importante no planejamento da educação. Não é que eu seja pessimista. Se tiver algum professor aqui, me apoie na ideia. Olavo Silva, que é professor. Não é que eu seja pessimista, é que eu acho difícil esse Plano Municipal de Educação ser concretizado, porque o governo é muito lento. Tem dificuldade de estabelecer até um plano de cargos e salário renovado. E por que eu digo renovado? A lei que criou, quero me dirigir agora a todos os vereadores, a lei que criou o plano, ou seja, o limite de horas para os professores nos ditames do piso nacional salarial, diz que o limite máximo é até 40 horas. E eu queria, se esse projeto fosse encaminhado pelo prefeito, já que a Câmara não tem iniciativa para isso, por se tratar de criação de despesa, eu queria ter a oportunidade de, enquanto vereador, atendendo a pedido de vários professores da rede municipal que têm a disponibilidade de 40 horas, porque tem aproximadamente 30% do quadro dos professores que hoje compõem o quadro efetivo do município, eles só têm uma ocupação, 30 horas. O plano de cargos, o piso nacional salarial estabelece uma jornada máxima de 40 horas. Caso esse plano ainda venha com essa renovação, nós pretendemos apresentar uma emenda. E de forma antecipada eu peço o voto aos vereadores. Porque já que no Plano Municipal de Educação, eu vou propor uma ideia na constituição desse Plano Municipal de Educação, que ele vai valer para os próximos 10 anos, a implementação de uma escola em tempo integral. Uma na cidade e outra no distrito de São Sebastião. A gente sabe que isso demanda recurso, mas se não tiver no planejamento, fica mais difícil. Ninguém chega a lugar nenhum sem dar o primeiro passo. Outra reivindicação que quero fazer à mesa diretora é com relação à formação das comissões permanentes. Estão indicados os vereadores Pedro, Raimundo e Antônio de Pádua na distribuição das comissões, nos cargos. Ocorre que o presidente está igual o PMDB da Paraíba. Me permita falar dessa forma. Quer fazer chapa puro sangue. Puro sangue não dá certo, não. Vou dizer por quê. A presidência da Comissão de Constituição e Justiça, salvo engano, está com o vereador João Barro. Mas a relatoria, a oposição requer ocupar. A presidência da Comissão de Finanças, salvo engano, é o vereador Lela. Mas é um outro que também não é do bloco de oposição. Ou seja, os vereadores de oposição vão sugerir a formação dessas comissões da seguinte forma: que a presidência de uma seja a relatoria da outra, e vice-versa, para ficar distribuído como estava sendo feito. O vereador Pedro e o vereador Toninho são do PR, o vereador Raimundo Branco do PROS. Só que o vereador Pedro não consultou o partido para estar nessa comissão, apesar do presidente ter que respeitar a proporcionalidade do partido. Aliás, tem que respeitar, mas se não tiver bloco. Hoje aqui o bloco está um pouco complexo, porque o vereador Pedro é do Partido da República, o PR, ao qual fomos eleitos juntos, mas decidiu fazer entendimento administrativo com o governo. Ou seja, vamos apresentar um requerimento na próxima sessão para vermos a possibilidade de fazermos uma adequação nessas comissões, se for possível. Se for possível. E queria até pedir a Vossa Excelência, vereador presidente, já que saiu a recomendação do Ministério Público, dispensar a deliberação no plenário do requerimento número 8, que pede a suspensão do projeto. Ele vai entrar em votação, né? Ele entra em votação e... Ok. Nós encerramos nossa participação na tribuna, informando aos senhores que talvez, não sei, talvez,
teremos que fazer um pedido de licença por 121 dias. E isso representa a necessidade de se dar posse ao primeiro suplente da coligação da qual eu participei em 2012. É uma probabilidade, não sabemos se isso é possível, se isso vai ocorrer, em função de um tratamento de saúde que precisamos fazer. Agradeço aos vereadores pela paciência, aos cidadãos que estão presentes, desejando uma ótima semana para todos. Obrigado. Obrigado pelos seus pronunciamentos e seu tempo de trabalho, de tempo. Corrigiu dentro da lei. E sobre as comissões, ela está dividida entre os partidos, elas estão tudo certo, né? E a gente vai providenciar essas coisas, mas que está tudo ok. Cada partido está sendo ouvido conforme o regime diz, né? Peço ao vereador Antônio de Pauta que ele faça seus posicionamentos, tem 5 minutos de prazo. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos, público aqui presente, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de fazer a seguinte colocação quanto às oratórias de nós vereadores com relação ao cronograma que tinha sido acordado na gestão da presidência anterior, com relação à sequência das bancadas de oposição e de situação quanto à ordem da sua fala. Então, com relação às comissões, como o vereador Cício acabou de frisar, nós temos um questionamento com relação às comissões que elas estão totalmente equivocadas, ou seja, foram criadas de maneira irregulares. Primeiro ponto, não foi consultado nem o líder das oposições, nem os líderes dos partidos de oposições para que os mesmos indicassem os seus membros na comissão. Simplesmente, esta casa se reuniu de uma maneira diferente do que deveria ser para a escolha das comissões, porque aqui foram criadas todas as comissões e nomeadas, além de não consultar os vereadores de oposição, também foi nomeado sem a presença dos vereadores na sessão. Portanto, eu acho que foi de maneira irregular criadas as comissões, e assim como o vereador Cício, também peço para que seja refeito, discutido, dialogado e criado as comissões como determina a lei, não como foi criado. Portanto, é o que eu tenho a dizer no momento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Antônio de Pauta, pelo seu tempo. Vereador Quesso, você tem 5 minutos para fazer sua explanação. Bom dia a todos os presentes. Saúdo a todos os amigos vereadores, assim como a todos os cidadãos presentes. Eu quero dizer que, com relação à questão da formação das comissões, eu acho que ela não foi formada de forma irregular, tendo em vista que ela compõe todos os partidos de todas as bancadas. Então, eu acredito que ela não foi formada de forma irregular. No que se refere à questão do projeto 05/2015, tenho que concordar com o vereador Cícero Bernardo César, no que se refere à questão do certame da inserção de pessoal em cargos públicos via concurso. Assim como também, visando também a questão da ausência do vereador Lela, que não tem conhecimento a respeito dessa matéria que seria votada hoje, no caso, o projeto que foi solicitado pelo vereador Cícero Bernardo. Queria pedir aos vereadores para a gente votar um veto com relação ao projeto de lei a qual ele apresentou, tendo em vista essa ausência do vereador Lela, assim como também o próprio parecer ministerial, ele já vai contra essa questão do projeto. Mas, mesmo assim, a gente segue em votação. Obrigado a todos. Obrigado, Presso. Peço ao vereador primeiro secretário que faça a sua explanação. Tem 5
e mais 5 como líder. Senhor presidente, senhores vereadores, demais autoridades aqui presentes, meu muito bom dia. Senhor presidente, nós estamos, até que enfim, vamos dizer assim, trabalhando de forma regimental e conforme esta Casa Legislativa sempre quis, né? Mas vamos aos fatos. O vereador Cícero falou na questão, no plano da educação, que é importantíssimo para o município, e falou na questão das 30 e 40 horas dos professores. E os professores, na lei anterior, as 30 horas que hoje é trabalhada, são, por lei, que rege a lei hoje do município, ele tem até as 40 horas. E muitos desses professores, vereador, chegam dizendo que só pode trabalhar por 30 horas devido a outros vínculos, isso aí, vereador Kelso, que tem em outros municípios. Então, agora, trabalhar 30 horas para receber 40, me desculpe aos professores, não é justo. Então, alguns deles solicitam essa carga horária. Quanto a se esse plano que vai chegar aqui na Câmara, para que possamos debatê-los, analisarmos e assim por diante, os trâmites legais, Vossa Excelência citou que vai apresentar uma emenda, mas vamos discutir o plano e ver o que é que vai apresentar? Sim, se Vossa Excelência disse que vai apresentar, já vai apresentar uma emenda. Não, não é assim. Vossa Excelência tem todo o direito de apresentar uma emenda em qualquer propositura vindo do Executivo ou criada aqui pela Câmara. Mas vamos ver o plano, vamos ler, item por item, artigo por artigo, e Vossa Excelência vai e apresenta a emenda, como assim tem o direito. Sobre a escola por tempo integral, já tramita em Brasília, no governo federal, uma solicitação do prefeito Léo, pedindo uma escola integral para o município de Cacimbas. Estamos aguardando uma decisão de lá de Brasília, através do deputado Damião Feliciano, que está com ajudando ao município de Cacimbas para que possa chegar essa escola aqui. Isso é um marco para Cacimbas e um grande projeto para o município de Cacimbas. Quanto às comissões permanentes que Vossa Excelência e o vereador Antônio de Pádua falou, eu vou dar uma breve explicação. Quando foi feita a eleição para presidente, foi convocada uma extraordinária para votar o orçamento, depois foi feita uma sessão, os trâmites normais, uma sessão ordinária. Os senhores vereadores foram convocados para a reunião, para que fosse feita as divisões dessas comissões permanentes. Que ora, nenhum de Vossa Excelência chegou aqui na Câmara para discutir sobre isso. Então, o presidente tem todo o seu direito, com a ausência dos vereadores, de dividir, nomear as pessoas para as respectivas comissões. E dentro das comissões, eleger os respectivos membros. E assim foi feito. Infelizmente, os senhores vereadores não estavam presentes. Então, por isso que foi feita esta divisão. Respeitando não só a lei orgânica, como o regimento interno, com a proporcionalidade das divisões do partido. Quando há ausência de membro de partido, então, cabe ao presidente, na sua divisão de comissão, repetir aquele partido, aquela mesma bancada de governo. Isso foi o que aconteceu, vereador Antônio de Pádua. Infelizmente, Vossa Excelência não estava na reunião aqui. Quanto o requerimento que Vossa Excelência apresentou, protocolou aqui na Câmara, já foi lido em plenário, creio que o presidente deva botar para votação, não sei. Eu recomendo aos senhores vereadores, por dois motivos, a reprovação do mesmo.
Por quê, vereador Cícero? Porque nele, Vossa Excelência pede o arquivamento do projeto de lei número 15. Cita em cima, eu leio aqui apenas o arquivamento. Cita em cima suspensão, retirada de pauta, mas embaixo Vossa Excelência pede o arquivamento. Então são duas coisas. Então por isso eu peço que a bancada vote pela reprovação, respeitando a notificação do Ministério Público em suspender os trâmites do projeto de lei número 5 de 2015. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado ao primeiro secretário. Vamos dar início à votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura aí, que é para a gente... Requerimento 08/2015 do vereador Cícero Bernardo, que pede a retirada de pauta da ordem do dia da próxima sessão ordinária ou suspensão da tramitação do projeto de lei, o seu arquivamento até que o mesmo seja adequado de forma constitucional e aplicando o princípio da razoabilidade em razão das eivas das seguintes mencionadas, considerando que o Ministério Público seja acionado a se pronunciar a respeito do conteúdo deste projeto. Requerimento do vereador Cícero, ele se encontra em votação. O vereador que for a favor, permaneça como se encontra, ou mais se manifeste. 3-4 foi desaprovado. 4-3 foi desaprovado. Vossa Excelência não pode votar pelo vereador. O vereador, quem pode votar é ele. Vossa Excelência votar pelo vereador? Você pode votar. Foi desaprovado o projeto. Foi. Não é assim não. O vereador tem sua iniciativa. Aqui vai ser colocado tudo em votação. Cada vereador tem sua consciência para dizer sim ou não. Foi desaprovado o projeto. Como o Ministério Público fez uma recomendação, a gente vai tirar o projeto que é o plano do secretário, vai tirar de pauta e ver o Ministério Público o que é que ele vai responder. E, em seguida, conforme ele responda, o projeto vem para a mesa para ser apreciado e votado. Peço ao primeiro secretário que faça outra leitura do outro. Requerimento 09/2015, de autoria do vereador José Coriolanda, que requer de forma regimental, após ouvido plenário, construída uma caixa d'água na comunidade Serra Feia, e ao mesmo tempo faço uma ligação da rede ligando o assunto dos embuzeiros para o investimento da caixa d'água na Serra Feia. Requerimento da minha autoria se encontra em votação. O vereador que for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado. Essas eram as proposituras, senhor presidente. Como não há mais nada a tratar, pois não. Pois não. Eu queria fazer só uns esclarecimentos quanto em relação à votação do requerimento número 8, como o vereador líder das oposições pode sim votar em nome das oposições. Claro, aquele partido que faz parte daquela bancada terá, dentro da sua concepção, o entendimento do voto do presidente do partido. Só o vereador do partido que ele faz parte, se não concordar com a votação em bloco, ele pode questionar. Nenhum outro vereador pode questionar o voto do vereador que foi dado o direito ao líder da bancada votar. Muito obrigado.
Só que a gente nunca teve essa oportunidade da bancada da gente de votar por todos. Até cada vereador ele tem sua consciência que possa tomar suas decisões, senão assim não funciona a casa. Não. Declaro a sessão encerrada. Muito obrigado a todos.